Uma pesquisa recente descobriu que 76% das pessoas relatam que o estresse no trabalho afetou negativamente os seus relacionamentos pessoais. E 66% dessas pessoas também falaram que perdem o sono por causa de estresse no trabalho. E aí, você se identifica? Pois é. Você não é o único, porque no Brasil, 1 a cada 5 pessoas sofre de burnout. O Brasil é o segundo país com a maior taxa de burnout, a gente só está atrás do Japão. E além do burnout, 43 pessoas falam que estão com sintomas depressivos e 24% têm queixas relacionadas ao aumento de ansiedade por causa do nosso trabalho. Tudo isso é a partir de uma pesquisa que foi feita pela Gatas Health and Results. E as razões dessa situação, desses quadros, infelizmente, são bem conhecidas da maioria de nós. Segundo esses estudos, as principais causas do burnout são esgotamento físico e mental intensos provocados por situações desgastantes, altamente estressantes no trabalho, como a velocidade exigida nas respostas, porque agora você recebeu uma mensagem tem que responder assim, um aumento exponencial de microdecisões que a gente tem que tomar por minuto, você sempre tem que ter certeza das coisas e a gente tem que atender a demanda, parece que na velocidade do Google. Além disso, a gente vive e sente a falta de feedbacks claros, um excesso de competitividade nos times de trabalho, a instabilidade econômica financeira, os salários fixos que estão cada vez mais baixos e aí a gente tem a renda ligada a metas agressivas que a gente não consegue cumprir, jornadas de trabalho expandidas, porque o celular está lá 24 horas e apita, e por mais que você saiba que você pode não responder, você acaba respondendo. E além de tudo isso, a gente tem um monte de questões pessoais, como os divórcios, por exemplo, que cresceram 198% nos últimos 10 anos, que a gente não pode falar no trabalho, Eu falei sobre isso recentemente. E você teria espaço para falar que você está mal porque você se separou, porque os seus filhos estão lidando mal com o divórcio, você precisa flexibilizar os seus horários, ou a gente chora no banheiro e trabalha em dobro. Em épocas onde entregou tudo virou elogio, a gente está se levando ao limite e ainda está se cobrando ser leve, positiva, proativa, tá com o corpo em dia, com as relações em dia, as lições dos filhos em dia. Eu nem preciso dizer que essa conta não fecha, certo? Como vocês sabem, eu falo muito sobre o amor como uma ação e o amor como um modo de vida. E não dá para pensar no amor como um modo de vida se a gente não pensar no afeto no trabalho. E aí, as cabeças antigas vão falar, mas muita informalidade vai fazer com que as pessoas não me respeitem, que as pessoas produzam menos. E nesse estudo do estresse, algumas coisas apontam o contrário. 35% dos funcionários falam que o chefe é a grande fonte de estresse no trabalho e 80% deles diz que uma mudança na gestão ou na liderança teria um impacto considerável no nível de estresse, na produtividade e no bem-estar. Tá na hora da gente repensar esses modelos de gestão e de liderança. E isso não diz apenas sobre o bem-estar do seu funcionário, mas também sobre os resultados da sua empresa. Uma gestão afetiva é também uma gestão mais efetiva. Esse é um conceito que eu tenho estudado muito para trazer esse olhar das relações de afeto também para o ambiente de trabalho. Porque ao contrário do que a liderança antiga pensava, manter uma hierarquia rígida, metas agressivas, não vai levar a gente a melhores lugares. E eu não sei você, mas eu sou da época do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aí grande parte das culturas organizacionais ainda se organiza a partir dessa hierarquia super verticalizada, ditatorial, impositiva, onde as metas ainda são os focos e ainda que tenham equipes diversas, a gente não tem diversidade no acolhimento e na forma de mobilizar cada pessoa do time. Eu quero que os gestores e você que talvez lidere 2 ou 3 pessoas comecem a entender que o afeto é benéfico porque ele aumenta o engajamento do funcionário. Tem uma outra pesquisa muito interessante da Gartner que mostra que os funcionários altamente engajados têm produtividade e lucro elevados nas empresas em 27%. E aí a pergunta que vem é, tá bom, mas o que torna esses funcionários altamente engajados? Para 37% desses profissionais, o engajamento está ligado à sensação de bem-estar.
e ao fato deles terem um líder humano. E 69% dos funcionários afirmam que trabalhariam melhor se se sentissem mais ouvidos e acolhidos. É interessante, né? Porque normalmente a lógica seria, tá bom, a pessoa quer estar mais motivada, quer estar mais engajada, então vou dar um bônus mais alto, ou vou dar autonomia nas tarefas, um plano de carreira estruturado. São benefícios a partir da lógica do eu e não do nós. E o que essas pesquisas mostram é o que eu já venho falando aqui muitas vezes, que sim, nós somos seres sociais. A gente precisa de vínculos, a gente precisa se sentir parte, se sentir seguro, se sentir no todo. Senão, por maior que seja o seu bônus, você vai estar sempre se sentindo desamparado, com medo do abandono, aquele medo que a gente fala aqui que acompanha a gente desde criança. Eu faço formação em psicanálise e esse infantil em nós fica cada vez mais claro para mim também no trabalho. No trabalho a gente reproduz o recreio e a sala de casa. A gente quer ser da turma dos mais legais, a gente busca muitas vezes no chefe a aprovação que não veio dos nossos pais. A gente se sente validado a partir do olhar positivo do outro, das palavras de carinho, de afeto, de incentivo, do entender o erro e aprender ao invés de punir. E é interessante porque essa pesquisa da Gartner falou com mais de 230 líderes de RH e descobriu que 90% deles acreditam que para ter sucesso no ambiente de trabalho atual, os líderes devem sim se concentrar nesses aspectos humanos, na gestão afetiva da liderança. Só que é interessante, contraditório e ao mesmo tempo você deve viver isso no seu trabalho, que só 29% dos funcionários consideram os seus líderes humanos. São esses dados que refletem a urgência da gente conversar e criar essa gestão afetiva nas empresas. Eu tenho desenvolvido palestras e treinamentos sobre isso e eu queria trazer um pouco aqui de que gestão afetiva é essa. A gestão afetiva é aquela em que os líderes conectam e motivam a partir das próprias vulnerabilidades. É hora de sair do pedestal, de ser o cara que sabe tudo, que tem resposta para tudo, que nunca erra, que tem uma postura ditatorial, opressiva. Hoje em dia a gente se conecta por identificação. Eu não quero mais ser aquele Deus. Eu quero ser um cara possível, que também tem problema em casa e que está dando conta, que tomou uma decisão errada e soube pedir ajuda da equipe. Isso gera conexão, gera engajamento. Gestão afetiva é uma gestão que se interessa pela pessoa física para além do crachá. É perguntar sobre esse funcionário e criar espaço para que eles falem sobre as paixões, sobre os problemas de casa. Isso gera vínculo de confiança e deixa a pessoa mais segura. Se ela tiver que esconder um problema de você, ela não vai trabalhar melhor. Ela vai estar 2 vezes mais tensa. Para isso, essa gestão tem que proporcionar momentos de trocas pessoais e criar espaços mesmo para que essas pessoas possam falar sobre a saúde mental, sobre seus sentimentos, sobre as suas vulnerabilidades. E é perguntar ativamente, é criar agenda, não é só colocar um e-mail ou uma caixinha de primeiros socorros. A gente tem que poder promover conexão entre as equipes diversas, sabendo adaptar as linguagens de motivação e feedback de acordo com o perfil do funcionário. Não basta você ter uma equipe diversa e tratar todos eles como se eles fossem iguais. É preciso ter um olhar atento, pessoal. Eu sei que dá trabalho, mas também dá resultado. Porque a pessoa passa a não ter medo de ser quem ela é. Para isso, você também tem que dar espaço para que ela possa expor as dúvidas e as dificuldades, sem que isso seja visto como uma ameaça ao desenvolvimento da carreira. E é importante a gente promover contextos de conexão para além do job description. A gente sabe que a conexão se dá no cafezinho, no happy hour, e é preciso ter uma agenda mesmo, para atividades culturais, lúdicas, que gerem interesses e conversas em comum, para além da meta. É sobre cinema, é sobre uma exposição, é sobre o restaurante novo do bairro. São pessoas e não crachás. Além disso, uma gestão afetiva se mostra flexível e adaptável. O fluxo de trabalho pode se adaptar a partir das questões pessoais dos funcionários. E é preciso ter esse olhar muito atento, quase que tailor-made, para tratar cada pessoa como pessoa. É menos querer ter um processo estabelecido para todo mundo e mais tirar um espaço para uma escuta atenta, individual,
capaz de se adaptar. É entender que um dos seus funcionários pode se abrir no café, o outro prefere o feedback por escrito, o outro se sente mais relaxado no happy hour. Você precisa estar presente, olhando para essas pessoas. Eu falo isso da presença nas relações com o par romântico e a gente também tem que treinar ela no trabalho para que a pessoa se sinta suportada e acolhida em ser quem ela é. E eu vejo como isso é uma quebra de paradigma. Há alguns meses eu tive numa grande agência de publicidade e eu conversei com um dos gestores de uma equipe de inovação que é um gestor muito afetivo. E ele me contou que essa conduta afetiva dele já foi muito questionada pelos outros diretores. Porque os diretores falavam, mas isso não é passar a mão na cabeça dos funcionários? Será que eles não vão acabar ficando folgados? E surpreendentemente, ou não, a equipe dele é a que mais entrega e é a que mais cria. Não existe criatividade com medo. Não existe criatividade quando a gente se sente pressionado, quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente competindo com os outros. A gente precisa poder não dar conta de tudo. Querer se desenvolver é maravilhoso, mas você não precisa saber tudo. Talvez é mais interessante você entender as suas potencialidades e entender uma outra pessoa da sua equipe que é complementar a você e poder trabalhar junto, do que cada um querer ser bom numa coisa que não é. O portal Summer Hunter fez uma matéria há algum tempo atrás sobre burnout e tinham duas fontes muito boas para a gente conversar aqui sobre gestão afetiva. Uma delas é a filósofa Katy Weeks, que tem um livro que chama O Problema do Trabalho. E ela fala que o trabalho obriga a construção de sujeitos dóceis, pressionados a ser o que os chefes e os colegas ou clientes, ou mercado, esperam. Olha como é a mesma coisa que a gente fala do amor, né? Você quer ser o que o cara espera de você. E aí, quando essas pressões se contrapõem ao caráter e à personalidade do funcionário, as chances de burnout aumentam consideravelmente. Olha como tudo está interligado. A gente poder ser quem a gente é no trabalho também é um jeito da gente treinar, poder ser quem a gente é com o novo namorado, com o cara que a gente está saindo. A gente precisa criar espaços que permitam que as pessoas com as quais a gente trabalha sejam quem elas quiserem ou quem elas puderem ser, para que aí elas contribuam com o seu melhor. Tem um outro estudioso que chama Jonathan Maleski e ele defende que os pilares da compaixão, dignidade e lazer são a base de uma cultura mais humana também para o trabalho. É por isso que eu quero trabalhar esse olhar e essa prática afetivas com as empresas, com as agências, para a gente poder transformar tudo isso em ação. Se você que está vendo esse vídeo trabalha numa empresa, é gestor de uma grande ou de uma pequena equipe, eu adoraria falar mais sobre isso, para a gente conectar as pessoas nas relações pessoais. Toda pessoa jurídica é uma pessoa física. Todas as relações são pessoais. E aí, voltando à pesquisa da Gartner, internacionalmente, os líderes das grandes empresas ainda não estão convencidos da relevância do afeto. Infelizmente, eles ainda estão focados nas metas, nos números, e os RHs estão fazendo esse grande movimento global para mobilizar as equipes e trazer esses assuntos para a pauta. Eu quero poder trazer esses assuntos para a pauta com vocês. E aí, se você precisar de mais números para convencer o chefe, é importante mostrar que funcionários engajados geram melhores serviços, mais qualidade e mais produtividade. Isso leva a maior satisfação dos clientes, o que leva a um aumento das vendas e a um aumento dos lucros. Uma gestão afetiva é uma gestão mais efetiva. Vamos tirar a competição, o medo, os padrões, as caixinhas para que a pessoa seja o diretor, o gerente. Pessoas que trabalham com gestores afetivos têm menos dias de licença médica, porque eles se levam menos ao limite. E aí eles trabalham melhor, tem menos faltas, as pessoas ficam menos doentes. E tem um professor que chama James Hasek, que fez uma pesquisa ao longo de 11 anos e ele descobriu que as empresas focadas em cultura mais humana aumentaram a receita em 682%. E durante o mesmo período, os mesmos 11 anos, empresas que não tiveram uma cultura corporativa
Humana cresceram só 166. Ou seja, não é só bom para o coração, não é só bom para o nosso saúde mental e emocional, também é bom para a economia. Uma cultura empresarial próspera leva um crescimento de receita mais de 4 vezes maior. Eu espero que com esses dados eu possa estar incentivando essa prática de uma gestão mais afetiva, mais efetiva, para que os líderes entendam que quando eles saem do pedestal, quando eles dividem os seus erros, quando eles olham as pessoas como elas são, elas permitem espaços onde existe mais criatividade, onde as pessoas assumem mais riscos. E isso também gera um desenvolvimento do seu negócio. A gente pode oferecer mais suporte, mais afeto. Isso não vai tornar as pessoas mais acomodadas. Se a gente não tiver uma sensação de segurança, a gente não consegue produzir. A gente está sempre à espera do desastre. A gente não inova, a gente não questiona e as empresas tendem a ficar paradas. Que a gente possa agir com mais coragem. E coragem é ir com o coração e não sem medo. Tá na hora de parar de pedir para que as pessoas deixem os sapatos sujos do lado de fora e começa a falar: entra com o sapato, mas entra também com o coração. É essa liderança humana que transforma, que conecta, que faz o amor ser possível. E se a gente está amando mais e se sentindo seguro no trabalho, com comunicações mais transparentes, com acolhimento, com colaboração, as chances da gente exercitar isso também nas nossas relações pessoais são muito maiores. Eu imagino que você também queira deixar esse legado com o seu trabalho. Se você quiser conversar mais sobre isso comigo, me escreve, eu vou adorar. A NGP é a minha agência que me representa para palestras. Muito se fala sobre felicidade no trabalho. Eu quero começar a falar de afeto no trabalho com vocês. Vamos? É um prazer fazer o amor acontecer também quando a gente está de crachá.